Oi, pessoal! Hoje nós vamos corrigir a atividade 3 da Revolução Francesa do material Trilhas de Aprendizagem. O texto começa na página 113, mas as questões são na página 114 e 115. O que vocês vão fazer? Vocês vão verificar se as respostas estão corretas com o que vocês preencheram a partir dos outros vídeos que nós assistimos. Se estiver correto, vocês vão marcar um correto. Se estiver incorreto, vocês vão corrigir. Lembrando que a resposta que eu vou dar, vocês não precisam ter respondido ela palavra por palavra. O importante é a ideia da resposta estar correta, ser a mesma. Mas não precisa ser literalmente o que eu estou falando, entendem? Depois vocês vão pegar, vão tirar uma foto da correção e me enviar no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida vocês vão tirar por lá. Então, essa atividade começa com um texto sobre a Revolução Francesa do historiador, também francês, chamado Michel Bouvelli. Ele diz: a revolução é feita de sombra, mas acima de tudo de luz. Ela foi de uma enorme violência, por vezes descontrolada e selvagem, por vezes necessária para enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente. Também nisso ela permanece como um importante alerta para que fiquemos atentos, pois essa violência continua solta, mas foi e continua sendo a esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças em nome das luzes e da razão, e não de um fanatismo cego. Como se inscreveu na história, em um momento determinado da evolução das forças econômicas, sociais e culturais, sabemos que seu êxito teve origem na união das aspirações da burguesia e das classes populares, e por causa disso, percebe-se bem tudo o que fica faltando: a conquista da igualdade pela mulher, a ratificação do fim da escravidão, mas, sobretudo, a eliminação das desigualdades sociais, no momento mesmo em que, ao desferir o golpe derradeiro no feudalismo, ela estabelece as bases sobre as quais hoje irá progredir a sociedade liberal do século XIX até os dias de hoje. Então, gente, aqui o texto está falando sobre a Revolução Francesa, que ela teve a fase que foi a fase radical, que foi violenta, teve a questão da guilhotina, todas essas coisas, mas que foi uma violência que foi mobilizada em torno de se fazer uma revolução, certo? Que melhorasse, né? Que teve origem na união das aspirações da burguesia e das classes populares. Então, a Revolução Francesa ela é uma revolução que tem foco na burguesia e nas classes populares, contra a família real, contra a monarquia. Ela depõe a monarquia. Por isso o autor fala aqui que é o golpe derradeiro. O golpe derradeiro é o golpe final no feudalismo. Porque o feudalismo é aquele modelo econômico do período medieval, no qual existia um rei, esse rei tinha vassalos e etc. Como a Revolução Francesa coloca fim à questão da monarquia, né, e inicia uma república na França, entre outras coisas, então é nesse sentido que ele quer dizer que a Revolução Francesa é o golpe derradeiro. É ela que estabelece as bases para a nossa sociedade, que ele chama de sociedade liberal, que começa no século XIX e vem até os dias de hoje. Mas, apesar de ser uma revolução avançada, que propõe direitos humanos, etc., etc., nós percebemos que fica faltando algumas coisas na Revolução Francesa, como a conquista da igualdade pela mulher, a ratificação do fim da escravidão e a eliminação das desigualdades sociais. A igualdade pela mulher, nós sabemos que é uma luta que temos que lutar até os dias atuais, com diversas manifestações, então é algo que não está conquistado de fato, mas que é fruto de diversos avanços e lutas femininas até os dias atuais. O fim da escravidão, nós sabemos que ocorreu, mas foi por pressão inglesa, não necessariamente francesa, e a eliminação das desigualdades sociais está muito longe da gente atingir, né? Então, e esse livro é legal, ó, ele se chama Revolução Francesa Explicada à Minha Neta. Ele é um livro bem para a faixa etária de vocês mesmo, bem didático, mesmo tendo sido escrito por um pesquisador, historiador, ele é um livro que vocês conseguem entender, conseguem perceber, né, o que foi a Revolução Francesa. Pode ser que tenha ele na sala de leitura, vale a pena procurar quando nós voltarmos ao presencial. E é importante falar para vocês também que nós chamamos a Revolução Francesa de Revolução, porque ela alterou totalmente os paradigmas da sociedade. Antes tinha um rei, uma rainha, vivendo no Palácio de Versalhes, etc, etc, e isso acabou e se transformou em outro modelo político completamente diferente. Por isso que não é toda e qualquer revolta que a gente chama de revolução. Para ser uma revolução, precisa ter uma ruptura brusca, uma mudança muito grande, certo? A imagem a seguir é uma charge de 1789. Nela, um padre e um nobre estão sendo carregados por um camponês, simbolizando a exploração dos camponeses pela nobreza e pelo clero. Na legenda está escrito: você deve esperar que esse jogo acabe logo. Então aqui a gente vê a imagem que é um camponês, né, curvado, carregando nas costas
um padre e um nobre. Lembrando que os nobres são aqueles que fazem parte da corte do rei na França. A maior parte deles, os mais importantes, vivem junto com o rei no Palácio de Versalhes, e eles vão desenvolver uma coisa que a gente chama de sociedade de corte, que vive ali em volta do rei, bajulando o rei, etc. Né? Então, a nobreza, ela simboliza todo esse sistema de desigualdade na França nesse período. Quem é o autor do texto? Michel Vouvelli. O autor do texto considera que a violência foi necessária para enfrentar o mundo antigo que se defendia ferozmente. Que mundo é esse ao qual o autor se refere? É o mundo feudal, certo? O mundo da monarquia. Você concorda com o autor do texto quanto ao uso da violência? Justifique sua resposta. Aí é pessoal, né, gente? Aí é uma resposta pessoal. É claro que se você conseguir mudanças bruscas sem o uso da violência, é melhor. Mas existem momentos em que é muito difícil você conseguir uma ruptura sem que haja uso de força, principalmente quando o outro lado tem armas, exército e etc., que era o caso da Revolução Francesa, certo? Pensa, um rei contra a burguesia e as classes populares. Burguesia aqui a gente está falando de comerciantes, pessoas que vivem do próprio trabalho e não de renda. O rei ele vive de pegar imposto dos outros, não trabalha. Então, pensando nisso, nessa questão do uso da violência ou não para modificar estruturas sociais e tal, escrevam a resposta de vocês. E vejam, né? Então aqui é pessoal. A charge mostra a nobreza e o clero montados nas costas de um camponês. Que elementos na figura nos permitem diferenciar essas classes sociais? Vamos supor que vocês são historiador, vocês são Michel Vouvelli, e vocês acham essa charge. E não tem uma explicação do que é. O que nessa imagem dá a entender pra gente que se trata de um padre e de um membro do clero? Olhando para a foto, as roupas, certo? A forma como eles estão vestidos é que demonstra as classes sociais dele. E reparem, aqui, ó, o nobre ele tem uma espada, o nobre ele foi visto como o guerreiro, né? Aquele que auxiliava o rei nas guerras, etc., no período feudal. Com o avanço e até nessa fase da Revolução Francesa já não vai ser isso, mas eles vão usar essa espada, armadura, etc., para simbolizar aquele tempo no qual eles eram de fato um exército. Então, que elementos na figura nos permitem diferenciar essas classes sociais? As roupas. Hoje, mais de 230 anos após o início da Revolução Francesa, pode-se dizer que seus objetivos foram alcançados? Justifique sua resposta. Lá em cima no texto ele está falando, né, de 3 objetivos. O fim da desigualdade social, a igualdade das mulheres e o fim da escravidão. Desses 3, nós concordamos que só um foi alcançado, que foi o fim da escravidão, mas mesmo assim foi o fim da escravidão enquanto sistema econômico. Até hoje, no Brasil, a gente acha na zona rural pessoas em regime de escravidão. Direto a gente vê aí o Ministério Público indo lá soltar essas pessoas, multar, etc. Até essa semana teve um caso, eu não sei se vocês viram, saiu no G1 e tudo mais, de uma executiva da Avon que mantinha uma senhora idosa em regime de escravidão na casa dela, aqui em São Paulo, na cidade. Então também não é uma coisa que é só do âmbito rural. Mas aqui ele está querendo dizer da escravidão como um sistema econômico, como uma coisa vista como legalizada, como normal. Então isso sim, conseguiu-se erradicar, apesar do fato de não ter sido uma iniciativa necessariamente francesa, certo? Mas vamos colocar que sim. Agora, a igualdade das mulheres e a desigualdade social são coisas que nós não conseguimos, que ainda lutamos para conseguir mais dignidade e mais avanços nesse sentido, tudo bem? Então, vocês vão tirar foto da tarefa para mim corrigida, vão colocar no Google Sala de Aula e as dúvidas vocês vão tirar por lá.